crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam com bastante saúde. Eu estou bem. Então, para quem não lembra o meu nome, ou que já esqueceu, ou que não me conhece ainda, eu sou a professora Josilene, que trabalho com as práticas artísticas na educação integral em tempo ampliado. Vamos lembrar o que fizemos na aula passada? Na aula passada, falamos sobre a menor máscara do mundo. Vocês lembram? Que máscara é essa? Vamos ver quem sabe. Vou dar uma dica. Esta máscara é bem pequenininha. Vamos ver? A menor máscara do mundo é o nariz do palhaço ou da palhaça, né? Vocês lembram também que na aula passada nós tivemos uma convidada aqui, ou melhor, duas. Lembram quem que era? A palhaça Girassol e a palhaça Porvilho vieram fazer parte da nossa aula. Foi bem bacana, né? Mas hoje, gente, eu trouxe um outro assunto para falar com vocês. E eu aposto que vocês vão entender rapidinho. E eu espero que vocês gostem bastante. Eu espero que vocês gostem, porque vamos ter grandes surpresas no dia de hoje. Na aula de hoje, vamos falar de outro assunto, que eu aposto que vocês vão entender rapidinho qual é o assunto que a gente vai tratar. E eu acho que vocês vão gostar bastante também. Bom, o assunto de hoje, gente, é o seguinte. Prestem bastante atenção no que vai acontecer. Gente, que foi isso? Meu Deus! Aconteceu alguma coisa? Tá dando um temporal lá fora? Aí na casa de vocês também tá acontecendo isso? Ou foi impressão minha? Vocês perceberam alguma coisa aí? Não? Ai, gente, me deu uma coisa assim, eu até me arrepiei, fiquei com medo. O que será que aconteceu? Bom, deixa pra lá, eu acho que é coisa aqui, ó, da minha cabeça. Vamos deixar isso pra lá. Mas por falar em medo, gente, vocês já tiveram medo de alguma coisa? Ou vocês têm medo de alguma coisa? Vamos ver? O que lhe provocou o medo? Se você tem medo de alguma coisa, o que foi que lhe provocou esse medo? Eu tenho medo de uma coisa e vou contar que o medo não é uma coisa só de crianças, não. Os adultos também sentem medo. Eu já conto para vocês qual é meu medo. Eu fiz essa proposta, essa pergunta para várias crianças. E agora estou fazendo para vocês. E o desafio agora é o seguinte. Vocês vão responder essa questão que eu estou fazendo, essa pergunta. O que foi que lhe deu medo, né? Você vai responder isso na forma de desenho. E para fazer isso na forma de desenho, vocês vão precisar de alguns materiais bem simples. Papel sulfite e lápis de cor. Vamos tentar fazer? Vou retomar o que é para fazer então. A pergunta é a seguinte. Você já sentiu medo alguma vez? Claro que você não vai desenhar isso, você só vai pensar, já senti medo alguma vez. Não senti medo nenhuma vez. Ou tenho medo de alguma coisa. O que lhe provocou este medo? Me provocou esse medo foi esse temporal que deu aqui agora. E isso provocou o meu medo. O que me provocou o medo foi uma nuvem que passou aqui na minha frente. Me deu medo. Não, foi um barulho que eu escutei que me deu medo. Foi um monstro que eu enxerguei, que eu tenho medo. Foi um bicho que passou voando aqui, e fiquei com medo. Eu não sei, gente. Vocês vão pensar aí na cabecinha de vocês o que provoca medo em vocês. E aí vocês vão desenhar, tá certo? Vocês vão desenhar usando o papel sulfite e o lápis de cor. Eu vou dar um tempinho para essa atividade e já voltamos, combinado?
aí, crianças, terminaram? Se não terminaram, não tem problema, depois vocês terminam, tá? Eu sei que o tempinho da nossa aula é curtinho, por isso assim que eu vou andando meio rápido, mas tenham paciência aí. Começaram, tudo bem, quando a gente terminar a aula, vocês terminam o desenho,
tá certo? Eu tô super curiosa para ver o que é que vocês fizeram aí. E vou dar uma dica. Se vocês quiserem compartilhar comigo, professora Josilene, tem um jeitinho. Peçam uma ajuda para um adulto e compartilhem no nosso e-mail, que é oficinasdointegral@gmail.com. Mas lembrem de pedir uma ajuda para algum adulto. Compartilhem os desenhos, mas não esqueçam também de colocar o nome de vocês para eu saber quem que está me mandando. Combinado? Então, como eu disse antes, essa proposta eu fiz para várias crianças. E eu quero compartilhar agora com vocês o que essas crianças fizeram. Vamos lá? Eu trouxe aqui o Miguel Antônio Garcia Fernandes. E o Miguel vai contar para vocês primeiro o que é que dá medo nele. Vamos ouvir o Miguel? Oi, eu sou o Miguel Antônio, estudante da escola Walter Horner. O que eu tenho medo é do sapo. Eu tenho medo que ele pule ou venha pra cima de mim. Eu tenho medo que ele espie veneno. E eu acho ele nojento. É isso. Tchau! Ai, Miguel, vou contar para vocês uma coisa. É uma coincidência, mas eu também tenho medo de sapo, gente. Não sei porquê, mas eu pactuo muito com a ideia aí do Miguel, aí com medo do Miguel. Mas vamos em frente, aí a gente tem que superar esse medo. Vamos ouvir outro? Eu convidei também o Murilo, que é o Murilo Augusto Garcia Fernandes. Logo, o irmão do Miguel. O Murilo também vai contar pra gente o que dá medo, porque veja que interessante, pessoal. O medo é uma coisa assim que não é o mesmo para todo mundo. Cada pessoa pode ter um medo. E quando a pessoa tem um medo, não quer dizer, ai, que bobo. Não tem isso não. A gente tem que respeitar o medo de cada um. Afinal de contas, não importa se eu tenho medo do mosquito ou se eu tenho medo do monstro. Tá? O que a gente tem que aprender é lidar com ele. Vamos ver o que o Murilo conta para nós. Oi, eu sou o Murilo Augusto, estudo na escola Walter Horn. O que me faz sentir medo é eu ter pesadelo à noite. É eu sonhando com um ladrão roubando minha casa. Ou algum bicho que vem pra cima de mim e me morder. É disso que eu tenho medo. Tchau. Ai, que lindo, Murilo. Nossa, veja só. Ele tem medo quando ele sonha com isso. Sabe que quando eu era criança eu também sonhava com cada coisa. Eu sonhava que eu estava caindo no buraco. E eu caía e nunca chegava no fim. Daí eu acabava acordando, graças a Deus, né? Que eu conseguia acordar e o meu coração disparado, né? Então isso pode acontecer com qualquer pessoa, né, gente? Mas vamos ver agora os desenhos que eles fizeram, que foi assim como vocês também. Vocês primeiro pensaram e depois vocês desenharam. Então, olha o desenho do Miguel. Olha que sapolândia que o Miguel faz, né? Que é o que dá medo nele. E agora vamos ver o do Murilo. Olha só o Murilo. O Murilo dormindo e sonhando com alguém assaltando, né? E ele tendo aquele pesadelo, assim como ele contou pra gente, né? Então eu quero agradecer muito ao Murilo, ao Miguel, por terem topado esse desafio e vir aqui falar para vocês. Muito obrigado, um beijo grande para vocês, gente. Mais uma vez, eu vou dizer, se vocês quiserem compartilhar os desenhos que fizeram, lembrem lá, é só mandar para o e-mail oficinasdointegral@gmail.com. Combinado? Então, quando eu comecei essa aula, eu disse que ia trazer um assunto para falar com vocês, né? E a gente já acabou falando, acontecendo tudo isso daqui, e a gente engatou nessa história de falar de medo. Então eu pensei, vou trazer uma história. E eu trouxe uma história para falar com vocês hoje, que eu vou contar essa história, ou melhor, eu vou ler essa história para vocês, tá certo? E vocês prestem bastante atenção. Mas para isso, para que eu possa ler essa história, a gente vai primeiro acordar o nosso corpo aqui, porque às vezes o nosso corpo fica meio assim, né, cansado. E a gente vai acordar esse corpo. Então, convido vocês a levantarem, fiquem aí na frente da televisão, apoia bem o pé no chão e vamos lá, respirar 3 vezes, ó.
Agora vai soltando. Solta o braço bem mole, igual um boneco. Vai mexendo as pernas, vai soltando. Acorda corpo, acorda corpo, acorda corpo, acorda, acorda, acorda. Acordou. Acorda, 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 acorda. Pronto? Podemos começar a história? Quero que vocês fiquem numa posição bem confortável, pode ser sentado, deitado, como vocês quiserem. Que a hora vai ser da história. E a história vai começar! Ai, que medo! Esse é o nome da nossa história. Ai, que medo! Mas vamos olhar aqui a capa do nosso livro. Na capa desse livro a gente está vendo o quê? Alguns pássaros, um pássaro maior, que me parece que é um tucano. Gente, mas o que será que tem a ver pássaro com medo? Será que tem alguma coisa a ver? Não sei, né? É só lendo a história. Essa história foi escrita pela Regina Sigmoto e por Martinez. Vamos ver o que eles vão nos contar? Ai, que medo! No brinca-brinca com o passaredo, o tucano Alfredo voou do arvoredo direto para o rochedo. Ai, viu uma coisa de dar medo. Mas que depressa voltou do arvoredo. Ai, que medo! Daqui não saio, nem mexo um dedo. Desça daí, Alfredo. Sou eu, o seu amigo Macedo. Macedo? E assim, gente, chegamos ao fim da nossa história. Ai, que medo! Pois é, o medo é uma coisa esquisita, né, pessoal? A gente fica pensando assim, quando tem medo, a gente triplica o tamanho das coisas. E o medo parece um monstro que vai engolir a gente. E a gente fica com tanto medo do medo, do medo. E, na verdade, às vezes é desse tamanho, como o nosso amigo Macedo, né? Ou melhor, o amigo do Alfredo, né? O amigo Macedo. Ele era tão pequenininho que o Alfredo se assustou do quê? Da sombra do Macedo. Quem que já viu a sombra? Vocês viram que quando a gente está lá, que tem aquele dia ensolarado, lindo, que a gente para, a nossa sombra, o que que acontece? Fica gigante, né? A gente cresce, vai longe lá no chão. Foi o que aconteceu. O Macedo tão pequenininho, parado no rochedo, parecia um dinossauro gigante, né? E o Alfredo fantasiou aquilo na cabeça dele e, ó, se mandou de volta para o arvoredo. Será que era motivo para tanto medo? Então vamos pensar sobre isso. Esses medos fazem a gente sair do chão. O que eu quero dizer com isso? Ir para a nossa imaginação e não olhar as coisas como elas são realmente. Então, convido vocês a toda vez que tiverem esse medo, pensar assim, não, esse medo não é maior do que eu. Vou olhar as coisas. Eu, Josi, tenho medo de sapo. Prometo que vou olhar e falar, sapo, você é tão importante para a natureza. Tudo bem, você fica aí no seu cantinho e eu fico aqui no meu cantinho. E assim nós vivemos felizes para sempre. Combinado? Então vamos adiante aqui. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Mas para isso, preciso que abram bem os ouvidos. Porque agora a gente vai escutar. Tá? Então fiquem aí nessa posição confortável, deitado, sentado, de lado, de cabeça para baixo.
porque eu quero que vocês escutem um áudio que eu vou colocar para vocês. Bora lá? Gostaram desse áudio? Aposto como vocês imaginaram muitas coisas, porque quando eu estava preparando eu imaginei muita coisa, isso daí dá uma margem bem grande para pensar. E eu também aposto que vocês já ouviram esses sonzinhos em algum lugar, né? Em desenho animado, em filmes, em vídeos, na TV, em programas, em jogos, né? O que é isso, gente? Isso são efeitos sonoros. Para que servem esses efeitos sonoros? Para a gente criar um clima de uma situação que eu queira mostrar, por exemplo, num vídeo ou num jogo, certo? Então eu crio um clima colocando esses efeitos sonoros, que daqui a pouco a gente vai experimentar também. Então, quando eu tenho os efeitos sonoros e eu reúno vários efeitos, coloco músicas também para criar o clima da minha cena que eu estiver montando, eu já tenho uma trilha sonora. A trilha sonora são vários efeitos, mais com músicas, enfim, tudo que se refere aos sons que a gente vai utilizar no teatro, vai utilizar no cinema, na novela, certo? A gente vai aprender mais ainda sobre isso, combinado? Mas agora eu tenho um desafio para vocês. Vamos lá? Então, gente, o desafio de agora é o seguinte: nós vamos montar uma trilha sonora para a história do Alfredo, ou melhor, para a história Ai Que Medo. Então, como é que a gente vai montar essa trilha sonora? A primeira coisa que a gente vai fazer é pesquisar materiais que possam produzir sons. Pode ser instrumento musical? Pode. Precisa ser? Não precisa ser. Podem ser materiais, qualquer materiais, ou nenhum, pode ser o meu corpo. Ó. Entendeu? Eu produzo sons, meu corpo posso produzir sons, mas eu também posso pegar materiais. Eu separei alguns aqui para vocês verem. Peguei aqui um papel mais grosso, ó. Conforme o jeito que eu mexo, ele faz um som diferente, ó. O que parece isso? Pode ser um som de trovão? Acho que pode, né? Peguei um outro aqui, ó. Um grampeador, ó. Eu posso fazer devagar, ó. Ou peguei um instrumento que eu tinha lá na minha casa. Um triângulo. Ó, conforme, ó. Peguei um plástico. Peguei um pente. Um pincel. E peguei jornal. Ó.
seja. Ah, peguei uma lata aqui, ó. Certo? Então agora, com esses materiais que eu separei, nós vamos fazer juntos essa atividade, esse desafio que eu estou propondo, tá? Vou voltar lá na história, lá no começo da nossa história. Vamos pegar aqui o comecinho. Aqui. No brinca-brinca com o passaredo, como é que a gente vai pensar isso? Tinham alguns sons aí para esse brinca-brinca do passaredo? Que som será que a gente tem ali? Isso! Som de passarinhos. Como é que é som de passarinho? Putz, como é que eu posso fazer? Ah, já sei. Será que eu posso aqui? Posso fazer assim? Ai, mas eu posso fazer ele se mexendo. Batendo asas. Então, no brinca-brinca do passaredo, ou melhor, no brinca-brinca com o passaredo, o tucano Alfredo estava a voar. E assim a gente pode ir criando a trilha sonora para nossa história inteira, que não vai dar tempo da gente terminar hoje, mas eu proponho para vocês como desafio experimentarem diferentes materiais e criarem uma ceninha só de uma história qualquer que vocês queiram. Só um quadro, como eu fiz aqui. Só essa ideia, o brinca-brinca no brinca-brinca com o passaredo. Pensem nessa ideia e criem aí uma trilha sonora. Bom, criançada, nossa aula já está chegando ao fim. Que pena, né? Passa bem rapidinho. Então, a gente vai revisar o que a gente viu hoje. Vamos lá? Vamos passar lá para o nosso último slide e vamos ver do que falamos hoje. Falamos sobre os medos e a nossa imaginação. Falamos também sobre efeitos sonoros e trilhas sonoras. Não foi isso que a gente fez hoje? Que a gente pensou um pouco sobre isso? Então o desafio agora é vocês irem sozinhos, enfrentando esses medos, pensando sempre nisso, que ele não é maior que vocês. E a segunda coisa é pensando nesses efeitos sonoros e começar agora a criar um clima para todas as histórias que vocês leem, que vocês contam para alguém. Façam isso, que vocês vão gostar bastante. E se quiserem compartilhar, lembrem de mandar para o e-mail da oficinas@integral. Tá bom? Muito obrigada, gente. Um beijo grande e até a próxima!